Pessoal, direto do Congresso Nacional, Guilherme Resch, que acompanha tudo, sabe tudo de reforma tributária. E a primeira pergunta para ele, que já aparece aqui com a gente, com esse sorrisão aqui no rosto. Guilherme, te pergunto o seguinte: como fica essa tramitação a partir de agora, Guilherme? Muito obrigado pela presença. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham. Houve a aprovação, então, ontem, Léo, pelo plenário da Câmara dos Deputados, desse projeto de lei para regulamentar a reforma tributária, né? Esse projeto que cria aí 3 tributos, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, também chamado de Imposto do Pecado. Então, houve essa aprovação ontem, foram 336 votos a favor, 142 contrários, e agora o projeto será enviado para o Senado, né? O Senado precisa analisar, e hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, será o relator do projeto no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele começará tramitando por lá, pela CCJ, e depois irá para o plenário. Então, uma diferença em relação à Câmara, né, que primeiro foi analisado ali por um grupo de trabalho e depois seguiu para o plenário. O Eduardo Braga, né, depois concedeu uma entrevista coletiva comentando também sobre o pedido que ele fez para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ser retirada a urgência desse projeto, porque ele está tramitando em regime de urgência, o que faz com que a Câmara e o Senado tenham 45 dias para aprová-lo, senão trava a pauta do plenário. Então, o Eduardo Braga, ele fez esse pedido, disse que outros líderes também na reunião de líderes que teve hoje mais cedo no Senado fizeram esse pedido também, para que se tenha uma análise com mais cautela, se possa ouvir diferentes segmentos, fazer audiências públicas e haja uma discussão entre os senadores melhor, né, com mais tempo em relação a esse projeto de lei complementar, Léo. Bem, Guilherme, e conta-me uma coisa. Existe alguma expectativa de mudança em relação a esses produtos? Ou, de alguma forma, existe um consenso? Eu falo isso porque tem determinados projetos que, a depender da embalagem, já tem uma conversa anterior com o próprio Senado. Tem projetos que não, tem projetos que acabam virando ali e mudando completamente ali. Esse projeto da reforma tributária não é um projeto simples, como César Bergo ali falou, faltando 2 minutos, naquele momento que o árbitro levanta a placazinha, o auxiliar levanta a placa para o final do jogo, acabaram entrando ali novos produtos em relação às próprias alíquotas, mas como é que está essa negociação em relação ao Senado? O que é que se pode esperar? Até para que a pessoa diga, não, então eu vou comemorar agora porque o remédio, por exemplo, está isento, carne está isento, mas e se mudar no Senado? Como é que está essa negociação, Guilherme? Existe sim, Léo, a possibilidade de alterações, né, de o Senado mudar esse texto que será enviado pela Câmara dos Deputados, porque como a gente vem trazendo no programa, né, nas matérias também, existem pontos polêmicos, né, mesmo essa questão da inclusão da carne na cesta básica, que pode elevar ali a alíquota de referência geral, né, a carga tributária geral dos produtos, dos bens e serviços. Então, esse pode ser um tema que será discutido. O próprio senador Eduardo Braga disse hoje que há pontos ali para discussão, que ele precisa analisar melhor, conversar com segmentos, né, fazer as audiências públicas e ouvir os outros senadores. Então, pode sim haver modificações. Ele não entrou muito em detalhes de quais são os pontos ali que ele vê como mais polêmicos, mas disse que vai manter um diálogo, inclusive com a Câmara dos Deputados, para que se chegue em entendimentos em relação a esse projeto. Citou também a Zona Franca de Manaus, é um ponto que ele falou que precisa olhar com mais cautela. E lembrando que, inclusive, o Eduardo Braga foi o relator no ano passado da proposta de emenda à Constituição, a PEC, da reforma tributária aqui no Senado, né? Ele foi o relator e agora volta, então, a relatar esse projeto de regulamentação. Então, de fato, tem pontos mais polêmicos, terá bastante discussão e, se for modificado, precisará voltar depois para a Câmara, né, Léo? Que foi a casa onde iniciou essa tramitação. Então, se o Senado fizer modificações significativas no texto, voltará antes para a Câmara decidir se mantém ou não essas modificações e só depois, então, iria para a sanção presidencial. Muito bem, Guilherme, muito bem. Guilherme, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Forte abraço para você, já quase boa noite e ainda boa tarde, por 3 minutos. Forte abraço. Obrigado, Léo, um bom trabalho.